Olá pessoal, eu sou João Vitor Mota e junto com a Beatriz nós estamos fazendo essa série de vídeos resolvendo questões sobre os GTs do módulo de abrangência das ações de saúde, sob a orientação da professora Yusta e da professora Silvia. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o GT 7. Bom, antes de começar as questões, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre alguns conceitos que foram vistos nesse GT, brevemente, como membrana respiratória, os determinantes das trocas gasosas, as zonas pulmonares e o conceito de espaço morto e Shunt. Bom, vamos começar falando aqui um pouco sobre a nossa membrana respiratória e as camadas que a compõem, certo? Aqui está a nossa membrana, ela vai daqui de dentro do nosso alvéolo até chegar na luz do nosso capilar, seria todo esse espaço. E ela é composta basicamente por por alguns componentes, né? Que aí a gente começando de dentro do alvéolo para fora. A gente tem primeiro essa camadinha azul, que seria o nosso líquido surfactante. Depois disso, a gente vai ter o próprio epitélio do nosso alvéolo, que vai ser essa parte aqui, essa parte mais grossa. Depois disso, a gente vai ter a membrana do nosso alvéolo, que aí vai ser a nossa membrana basal epitelial, que é essa camadinha mais de fora aqui, ó. Depois disso, a gente vai ter um espaço entre o nosso capilar e o nosso alvéolo. Esse espaço a gente vai chamar de espaço intersticial e ele também faz parte da composição da membrana. E aí, após o espaço intersticial, a gente vai ter a nossa membrana basal, só que dessa vez o nosso capilar. Então, vai ser a membrana basal capilar. Depois disso, a gente vai ter o próprio endotélio capilar. E depois a gente vai estar na luz do endotélio. Então, recapitulando. A nossa membrana respiratória é composta de sulfactante, epitélio alveolar, membrana basal epitelial, espaço intersticial, membrana basal capilar e o endotélio capilar. Certo. E aí vamos falar um pouquinho também sobre as determinantes das trocas gasosas, os determinantes das trocas gasosas, né? A gente vai ter a diferença de pressão parcial do gás, que a gente pode enxergar, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. A gente tem 100 mg de mercúrio de pressão de oxigênio e aqui a gente tem 40 mg de mercúrio de pressão de oxigênio. E ele vai de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Então a gente consegue ver que o oxigênio está se deslocando nesse sentido. E o CO2 está se deslocando no sentido contrário, porque aqui dentro ele vai ter maior pressão e aqui no alvéolo ele vai ter menor pressão. Assim lá nos tecidos também funciona. Aqui no nosso vaso a gente tem 100 mg de mercúrio e no tecido a gente tem 40. Então o O2 vai para o tecido e o CO2 está saindo para ir para a circulação. Então esse é o primeiro determinante, a diferença de pressão parcial do gás. Além disso, a gente vai ter também o peso molecular do gás, que vai influenciar nessa troca gasosa, e a temperatura, por mexer também no metabolismo. O coeficiente de difusão do gás também influencia e as próprias questões físicas da membrana, né? A espessura da membrana vai influenciar diretamente e a área de superfície da membrana, que quanto maior vai fazer com que mais moléculas de gás consigam passar. E aqui um pequeno fluxograma que mostra as influências que ocorrem na troca gasosa. Bom, nesse slide a gente vai poder ver um pouco sobre as zonas pulmonares. Primeiro, a gente divide o nosso pulmão em três zonas: o ápice, a base e a zona média, que seria a zona 2, nesse exemplo. E a gente vai ter que entender duas relações, que vai ser a relação de... Na verdade, a gente vai ter que entender dois conceitos e uma relação, que são os conceitos de ventilação e perfusão, e a relação entre a ventilação e a perfusão. Dando assim um apanhado geral, o nosso pulmão ele é mais rico tanto em ventilação quanto em perfusão na sua base. É bom a gente lembrar disso. Na base, o pulmão tem mais ventilação e mais perfusão. E vai diminuindo à medida que a gente vai subindo. Então, no ápice, ele tem menos ventilação e menos perfusão. Porém, um se sobrepõe sobre o outro, tanto no ápice quanto na base. No caso da base, a perfusão é maior que a ventilação. Mesmo os dois sendo altos, a perfusão é maior que a ventilação. No ápice é o contrário. A ventilação é maior que a perfusão, mesmo os dois sendo baixos. E aí aqui a gente pode ver, ó, esse Q vai ser a nossa perfusão e esse V vai ser a nossa ventilação. Perceba que no ápice ambos estão baixos, tanto Q quanto V. Porém, o Q, que vai ser a nossa perfusão, está mais baixo ainda que a ventilação, fazendo com que a nossa ventilação seja maior que a perfusão.
porém ambos estão baixos, certo? Já na nossa base, ambos estão altos, ó. Percebam que os dois estão com a setinha para cima. Porém, o Q são duas setinhas e o V é só uma setinha, indicando que o Q, que seria a nossa perfusão, está mais alto que a ventilação. Então, na base, a gente vai ter uma perfusão maior que a ventilação, certo? E aí a gente vai ter essa relação de V sobre Q. No ápice, a gente vai ter essa relação vai tender a ser maior que 1, porque o V é maior que o Q. Se a gente for dividir o V sendo maior que o Q, isso vai dar maior que 1, certo? Já na base, essa relação vai tender a dar menor, porque a gente vai ter um V, na base a gente vai ter uma perfusão, na verdade, um Q maior que o V, certo? Então vai tender a dar menor que 1, essa relação. E aí no nosso, aqui na nossa zona média, vai ser a zona ideal, onde a ventilação vai tender a ser parecida com a nossa perfusão. Então, nessa zona, essa relação V sobre Q vai tender a dar mais ou menos igual a 1, ou próximo disso, certo? Bom, agora vamos falar aqui sobre alguns conceitos muito importantes para SGT, que é o conceito de espaço morto e o conceito de shunt. O que é o espaço morto? O espaço morto é uma área do nosso pulmão onde a gente vai ter muita ventilação e pouca ou nenhuma perfusão. A gente pode ver aqui nessa imagem, ele está tentando exemplificar as áreas de shunt e as áreas de espaço morto. E o shunt vai ser exatamente o contrário, uma área que vai ter muita perfusão, mas não vai ter ventilação, certo? Então, aqui a gente representa os nossos alvéolos, certo? Essas bolas seriam os nossos alvéolos. E essa área aqui seria a nossa circulação, né? São os capilares que estão passando perto dos alvéolos que vão fornecer a perfusão, certo? Beleza. Bom, começando aqui falando um pouco sobre o espaço morto, que eu já tinha começado. Ele pode ser anatômico, que é quando aquele ar que a gente inalou não consegue chegar até os tecidos de troca gasosa, quando ele fica, por exemplo, no nariz ou na traqueia. Então a gente vai ter lá muito ar, mas não vai ter perfusão porque não há troca, né? E ele também pode ser alveolar, que é por alguma obstrução no alvéolo, que está impedindo que haja essa troca. Então a gente vai ter a ventilação e não vai ter a perfusão. Por alguma obstrução, por exemplo, num capilar que está passando lá no alvéolo, fazendo com que não haja a perfusão adequada. E o shunt, que é o contrário, que vai ser uma área muito perfundida, mas não ventilada. Ela pode ser anatômica, por exemplo, naquele caso do ápice pulmonar, onde a gente vai ter, quer dizer, da base pulmonar, onde a gente vai ter mais perfusão do que ventilação. Pode ter algumas áreas de shunt anatômico. E ela também pode ser patológica, que vão shunt anatômico não, desculpa, shunt fisiológico. E ela também pode ser patológica no caso de alguma doença. E aqui exemplificando. Esse primeiro caso, aqui do meio, vai ser o ideal. Percebam que nós temos aqui uma ventilação adequada, ó, que está vindo e entrando no nosso alvéolo, representado por essa seta, e uma perfusão adequada. Os capilares não estão obstruídos aqui. Então, a gente vai ter uma ventilação próximo da perfusão, que vai dar mais ou menos uma nossa relação. Já vindo aqui mais um pouco para a direita, para a gente ver essa questão do espaço morto, perceba que a gente tem a ventilação adequada, não tem nada obstruindo o nosso ar de entrar no alvéolo, porém, se você conseguir enxergar, a gente tem uma pequena obstrução aqui no nosso capilar, fazendo com que a perfusão não seja o ideal. Então, a nossa perfusão está baixa e a ventilação está ok, fazendo com que esse número seja alto. Porque quanto menor o denominador e maior o numerador, maior será o nosso resultado. E já aqui na direita mais extrema, a gente vai ter o exemplo onde a gente não tem nenhuma ou quase nenhuma passagem sanguínea, que o nosso capilar está completamente ou quase completamente obstruído. E esse nosso número vai tender ao infinito, porque a ventilação vai estar adequada e o nosso Q vai ser tão baixo, mas tão baixo, que ele se aproxima de zero. E quanto mais próximo de zero está o nosso denominador, mais alto vai estar o nosso resultado. Indo agora para o outro lado, as nossas perfusões estão adequadas nos dois casos,
Porém, a nossa ventilação não está adequada. Perceba que agora essa seta está bem fininha. Por conta dessa pequena obstrução, o ar está passando de maneira mais pobre para dentro dos alvéolos. Então, a gente vai ter um numerador baixo e um denominador adequado, ou alto até, fazendo com que esse nosso número dê baixo, representando um shunt. E aqui vai dar zero, porque a gente não vai ter nenhuma ventilação, ele está completamente obstruído, o ar não consegue entrar. Qualquer número dividido por zero vai dar zero. Então, independente da nossa perfusão, ela pode ser 10, 100, 1000, o nosso resultado vai dar zero. Pronto, vamos começar aqui resolvendo essa questão. Marca a alternativa que identifica o que está ocorrendo nos pulmões de um paciente com asma brônquica. Bom, asma brônquica, a gente já viu em GTs, vai ser um problema no nosso alvéolo. Pode ter acúmulo de secreção, pode ter uma inflamação no tecido, e isso vai prejudicar a nossa troca. Lembra que um dos determinantes, por exemplo, era a espessura da membrana? E uma asma brônquica vai modificar isso. E como é que ela vai modificar? Vai dificultar a passagem do ar, certo? Então a gente já pode descartar de cara o espaço morto, porque o espaço morto seria muito ar e pouca perfusão. Se vai dificultar a passagem do ar, a gente vai ter pouco ar. Provavelmente a gente vai ter uma perfusão adequada, mas como a gente está com problema nos nossos alvéolos, a gente não vai ter tanto ar. Não é um shunt fisiológico por se tratar de uma doença. Então a resposta certa vai ser item B, shunt patológico. Certo. Próxima questão. Com respeito à ventilação, à perfusão ou à relação ventilação-perfusão em regiões do pulmão de uma pessoa em posição ortostática. Item A. A perfusão é maior no ápice do pulmão. Bom, na verdade, a perfusão vai ser maior na base. Lembra que a gente falou que a base do pulmão é sempre onde a gente vai ter as quantidades mais ricas, tanto de perfusão quanto de ventilação, certo? Item B. A ventilação é menor na base do pulmão. Isso é falso. Esse item pode confundir algumas pessoas, porque, de fato, na base do pulmão, a ventilação é menor que a perfusão. Porém, se a gente for comparar a ventilação no pulmão todo, ela é maior na base onde a gente tem os maiores valores. E ele está comparando a ventilação em relação ao pulmão. No ápice, a ventilação é maior que a perfusão, porém ela é menor em relação à base. Entendeu? Item C. Os valores de ventilação e perfusão na zona média aproximam-se da igualdade. Verdade, né? A gente falou que a zona média é onde a gente tem valores muito parecidos de ventilação e de perfusão. E item D. A razão ventilação-perfusão se aproxima do infinito nas áreas de shunt. Na verdade, ela se aproxima do infinito nas áreas de espaço morto. Nas áreas de shunt, ela vai se aproximar de zero, porque a nossa relação é V sobre Q, e no shunt a gente vai ter um V muito baixo, ou até zero, que faria que o nosso resultado final fosse zero ou muito próximo disso. Então a gente fica com o item C. Bom, pessoal, é isso. Obrigado e até a próxima.